Perfeito, vamos lá, vamos compartilhar a palavra de Deus. Salmo 19, são 14 versículos e a gente vai compartilhar a palavra de Deus aqui no Salmo 19. Eu não vou ler todo ele agora, a gente vai lendo e vai compartilhando, tá bom? Senhor, te louvamos, Pai, pela tua palavra. O Senhor tem se revelado, se manifestado, falado conosco até aqui, através das orações, dos cânticos, ó Deus, na tua igreja, e agora também o Senhor vai falar através da sua palavra. Senhor, que estejamos atentos àquilo que o Senhor vai ministrar para a nossa vida, que o Senhor nos ajude com a capacitação, a unção do Senhor, para que possamos obedecer a tua palavra, vivermos a tua palavra, para que teu Santo Espírito, Senhor, aplique a sua palavra em nós e através de nós. Em nome de Jesus, que nós oramos agradecidos. Amém. Ok, Salmo 19 é um salmo de Davi. Salmo 19 fala sobre a grandeza da revelação de Deus e da sabedoria de Deus. A grandeza da revelação de Deus e da sabedoria de Deus. Daqui nós vemos Deus se revelando nas obras de sua criação e na sua palavra escrita, no Salmo 19. Esse salmo, ele pode ser dividido em dois blocos, tá? Então, Deus se revelando à humanidade através das suas obras, através da sua criação. Isso nós vemos do versículo 1 até o 6, e Deus se revelando através da sua palavra escrita, isso dos versículos 7 até o 14, tá? A majestade de Deus, a sabedoria de Deus, o poder de Deus, a graça de Deus estão claramente expostos no Salmo 19, nesse salmo. Nós temos aí a revelação natural de Deus para nós, através da sua criação, e nós temos a revelação especial de Deus através das Escrituras, através da sua palavra exposta nesse salmo, no Salmo 19. Então vamos lá, vamos já começar compartilhando o Salmo 19, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Queridos, de onde veio, você já parou para pensar, de onde veio este universo tão vasto, tão imenso? De onde veio? Como, né? Como surgiu este universo tão vasto, tão complexo que existe, né? Alguns dizem que a matéria da qual surgiu este universo, ela sempre existiu, a matéria, né? Outros dizem que o universo surgiu espontaneamente, por acaso, né? Espontaneamente. Outros dizem que o universo ele é resultado de uma grande explosão, e outros ainda dizem que o universo ele é resultado de uma evolução de milhões e milhões de anos. Mas será que o universo é obra do acaso? Será que este universo tão vasto, tão complexo, ele surgiu sozinho? Será que este universo tão vasto e complexo, impressionante, surgiu de forma independente? É intrigante, né? Essa pergunta para a gente pensar e avaliar. Mas louvado seja Deus, porque a palavra de Deus, a sua palavra, dá a resposta para nós, não é? E nós a aceitamos pela fé, e não só pela fé, mas pelas evidências, né, deste universo tão vasto, pelas evidências da criação. E diz assim a palavra de Deus lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, né? No princípio Deus criou os céus e a terra. Este é o firme fundamento para essa resposta. A resposta a esta pergunta que nós fizemos no início, de onde veio este universo tão vasto, tão complexo, infinito, essa coisa tremenda que nós, na nossa limitação e finitude, não conseguimos contemplar ao todo,
Mas a Bíblia diz que a resposta, a verdade é que o Senhor, o Deus Criador, criou os céus e a terra. Este é o firme fundamento. Este é o firme fundamento para esta resposta. O universo, ele foi criado com leis bem definidas, ele foi criado com um propósito bem claro, ele foi criado com um curso definido e foi criado por Deus. E essa matéria, e eu estava pesquisando o que é matéria, né? Mas essa matéria é tudo aquilo que ocupa um lugar no espaço, que tem uma massa, né? Peso, volume, enfim, isso é matéria. Ela não surgiu, ela já não existia, não, ela não era pré-existente, mas ela foi feita do nada. Deus criou tudo do nada. A matéria existe porque Deus criou a matéria e a partir daí todo este universo vasto, complexo, impressionante. Ar, terra, água, vírus, bactéria, tudo que você possa imaginar, o ser humano, tudo foi criado por Deus. A matéria não é autoexistente, a matéria não é eterna, mas tudo foi criado por Deus, né? E esse verbo, Deus criou, quer dizer, Deus criou bará ou bara, Deus criou tudo do nada. E isso é impressionante. Então, nós temos a resposta bíblica para essa pergunta. E quando nós olhamos para essa imensidão do céu, há uma comunicação de Deus conosco através da sua criação. Você já está no 2, né, Fê? Mas os céus declaram a glória de Deus e o firmamento proclama a obra de suas mãos. Nós vemos as mãos de Deus na criação. As impressões de Deus nas estrelas, no sol, nas nuvens, no mar. Vemos a sua bondade, a sua provisão nos campos, nas aves no céu, nos animais, nos peixes, nas flores, nos aromas. Tudo revela a bondade e a provisão de Deus. A Bíblia diz que a terra está cheia da bondade de Deus, com essa variedade imensa na criação. Dizem alguns artigos científicos, e eu não pesquisei um específico para poder falar para vocês, mas dizem alguns artigos científicos que se nós viajássemos à velocidade da luz, e a velocidade da luz é cerca de 300 mil quilômetros por segundo, nós levaríamos alguns milhões de anos para chegar ao ponto mais distante que se é possível conhecer do espaço, do universo. Você já pensou nisso? Você já parou para pensar essa imensidão do firmamento, este vasto espaço? É incrível. Viajando a essa velocidade absurda, nós ainda levaríamos milhões de anos para chegar a um ponto, a esse ponto que é possível conhecer. Alguns cientistas, astrônomos já aceitam a possibilidade de que o espaço não tem limites. Eles afirmam que, apesar das estrelas parecerem próximas a olho nu, a gente olhando um céu estrelado numa noite bonita, parece que elas estão próximas umas das outras, mas elas estão a milhões de quilômetros umas das outras. Isso é impressionante. Quem fez isso? Deus. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento proclama a obra das suas mãos. A grandeza, a beleza da criação aponta para um Criador infinitamente maior que ela. E aleluia, Deus se revela à humanidade através da sua criação. E olha só o versículo 2 e 3. Um dia fala disso ao outro dia, uma noite o revela a outra noite. Sem discurso e nem palavras não se ouve a sua voz. Davi diz que essa revelação ela é constante, ela é diária. Deus fala conosco a cada dia, Deus fala conosco, Ele se revela a cada dia, a cada noite, nos dando a oportunidade de reconhecermos a sua provisão, reconhecermos as suas obras, reconhecermos a sua bondade. Todos os dias o Senhor se revela através da sua criação para nós, a toda a humanidade. O pastor Zé Paulo disse agora que nós estamos girando
em 1.660 quilômetros por hora. Se não tivesse a gravidade estabelecida por Deus, a gente estava enrolado. Aleluia, queridos. E quem fez isso? Deus. O discurso de Deus através da sua criação não é um discurso chato, monótono, né? Mas é cheio de beleza, cheio de oportunidades, cheio de criatividade. Deus está cuidando de tudo, está sustentando tudo. Você contempla a glória do Criador através dos sons, dos cheiros, das cores, dos sabores, tudo isso. A beleza da criação. Nós perdemos a sensibilidade, nós perdemos essa capacidade de contemplar a Deus através da criação. A gente está numa vida louca, maluca, corrida, agitada, a gente não para. Precisamos parar um pouco para contemplar o Criador através da beleza, da criatividade da sua criação. A voz de Deus, a revelação de Deus é direcionada aos nossos olhos, aos nossos sentidos. Nós contemplamos o poder do Criador, a majestade do Criador. Ficamos admirados diante da sua criação. Versos 4 e 5, falando dessa revelação de Deus através da sua criação. Mas a sua voz ressoa por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai de seu aposento e se lança em sua carreira com a alegria de um herói. E o 6, Fê? Sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até a outra. Nada escapa do seu calor. De uma forma poética e usando o sol, não é? Esse elemento que ilumina, a sua luz pode ser percebida, o seu calor pode ser percebido por toda a terra, por toda a criação. Essa passagem nos diz que a revelação de Deus através da sua criação, ela não é limitada, ela não está limitada a um local, ela não está limitada a uma região. A revelação de Deus através da sua criação é universal. Todos podem ver, contemplar, todos podem se maravilhar diante da criação, mas acima de tudo, diante do Criador. Nenhum ser humano está fora do alcance dessa revelação de Deus através da sua criação. Nenhum ser humano, em nenhum canto desta terra. Essa revelação através da sua criação ultrapassa todas as barreiras, ela chega a todas as nações, ela chega a todos os povos, ela chega a todas as etnias. Ela chega às pessoas nas mais densas selvas, matas, chega lá. A presença do Criador, a revelação, a sua revelação para todo ser humano, todos sem exceção, todos sem distinção, são alcançados por essa revelação tremenda, gloriosa, através da sua criação. E olha o que diz Romanos capítulo 1, versículo 20. Por favor, Fê. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Essa passagem diz que só de olhar para os céus, o ser humano é capaz de saber que há um ser superior, inteligente, criativo, absoluto, maior do que tudo, e esse alguém é Deus.
pode perceber o seu agir, o seu eterno poder, a sua majestade, fica admirado diante desse Deus Criador. É impossível não perceber esta criatividade, é impossível não perceber as impressões do Criador através da sua criação, é impossível não ficar admirado com essa beleza, com essa complexidade da criação, é impossível não notá-lo, não perceber Deus, é impossível não reverenciá-lo, é impossível não adorá-lo, é impossível não louvá-lo, embora muitos ainda fazem o contrário, adoram a criação e não o Criador, não é? Mas vimos aqui nesse primeiro bloco, de 1 a 6, a revelação de Deus através da sua criação. Deus falando à humanidade através da sua criação. Mas agora do bloco 7 até o 14, versículo 7 ao 14, Deus fala, Deus se comunica, Deus se revela através da sua palavra. Olha só, Salmo do versículo 19, do versículo 7 ao versículo 14. Eu vou fazer uma leitura do versículo 7, tá bom? Agora. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Legal, Fê. Até o 7 eu vou ficar aqui agora. Bom? Davi agora ele tira os olhos do céu e coloca a sua atenção, o seu foco na palavra escrita de Deus, na revelação especial de Deus, como muitos estudiosos e teólogos da palavra de Deus, estudiosos da palavra de Deus e teólogos gostam de trabalhar a revelação natural e a revelação especial, porque é a palavra de Deus, as escrituras sagradas. Eu concordo com eles. E também gosto de me dirigir ao Salmo 19 dessa forma. Tá? A sua atenção, o seu louvor se voltam para essa revelação especial, se voltam para a palavra de Deus. Agora todo destaque ele dá a graça de Deus revelada na sua palavra. O primeiro bloco do versículo 1 ao versículo 6, Davi ele nos mostra o poder de Deus, a majestade de Deus, e agora ele dá o destaque ao seu amor, à sua graça e à sua misericórdia. Nós temos uma combinação do versículo 7 até o 14, uma combinação das qualidades da palavra de Deus e os seus efeitos na nossa vida, não é? E a gente vai combinar isso aí, à medida que a gente vai lendo e compartilhando, tá bom? As qualidades e os efeitos da palavra de Deus na nossa vida. Então, conforme o versículo 7, olha só a primeira qualidade, virtude da palavra de Deus. Ela é perfeita. Ela é perfeita. A lei do Senhor é perfeita. Na palavra de Deus não há engano. Na palavra de Deus não há erro. Na palavra de Deus não há equívoco. Ela é suficiente. Ela é infalível. Nada pode ser tirado. Nada pode ser acrescentado, nada pode ser alterado nela, pois ela já está completa, ela é perfeita. As obras literárias humanas, a literatura escrita por nós, por homens, mulheres, pelo ser humano, elas sofrem alterações, elas sofrem acréscimos, atualizações, mas a palavra de Deus ela não fica ultrapassada. Ela é perfeita, ela é atual, ela é poderosa. A palavra de Deus é perfeita. E agora, o efeito da palavra de Deus na nossa vida, o que ela faz? Ela revigora a alma. Ela é perfeita e revigora a alma. Ela restaura a nossa alma. Nenhuma religiosidade, nenhuma filosofia, nenhuma penitência, nenhum esforço, nenhuma obra, nenhum mérito, nada disso é suficiente para reconciliar o ser humano com Deus. Só a palavra de Deus é que faz isso.
pois ela revela o Senhor e Salvador. Nada disso, nenhuma religiosidade, filosofia, penitência, esforço, obra, mérito, nada disso pode trazer de volta uma pessoa para Deus. Nada, mas a palavra de Deus, ela faz isso. Ela restaura a alma, ela revigora a alma. Ela é luz. Nela, ela tira todo engano, toda mentira. Ela é fogo purificador. Comparada, a palavra de Deus na Bíblia também é comparada a um fogo que purifica, santifica, traz vida, vivifica espiritualmente falando. E eu me lembrei de algumas passagens da Bíblia lá, preparando a mensagem. Aquela passagem de Ezequiel capítulo 37, quando fala daquele vale com os ossos secos. Não é? Vocês já leram essa passagem, eu creio. A palavra de Deus é capaz e poderosa para pegar esse punhado de ossos secos, conforme está lá em Ezequiel 37, e transformar num grande exército, vivificar, trazer vida. É uma metáfora para dizer que Deus, através da sua palavra, ela restaura, revigora, ela traz renovo aos que estão mortos espiritualmente falando. A palavra de Deus faz isso. Também, quando Jesus se uniu àqueles 2 discípulos que estavam a caminho de Emaús, a Bíblia diz que quando Jesus pregava para eles, o coração deles ardia, pegava fogo. É o poder revigorador, restaurador da palavra de Deus. Lá em Atos capítulo 2, quando Pedro estava pregando no Pentecostes, no dia de Pentecostes, a Bíblia diz que quase 3.000 pessoas foram salvas, convertidas. É o poder restaurador, revigorador, salvador da palavra. Vamos ver outra qualidade ainda no versículo 7. Os testemunhos, a palavra do Senhor, são dignos de confiança. Outra qualidade. A palavra de Deus, ela é digna de confiança, ela é fiel. O que Deus fala, Ele cumpre. Nenhuma de suas promessas vão falhar. Não falharam e não vão falhar, as que ainda vão se cumprir. Ela é digna de confiança, ela é fiel. Deus vela pela sua palavra, porque ela é a verdade. E quem coloca confiança, sua confiança nessa palavra, não vai ficar decepcionado durante toda a sua vida. Pastor Milton gosta de falar muito sobre isso. Inclusive, ele cita Policarpo, não é? E outro efeito da palavra de Deus, ela tornam sábios os inexperientes. Falamos de mais uma qualidade, né? Ela é fiel, é digna de confiança, e mais um efeito da palavra de Deus em nós. Torna sábios os inexperientes, ou dá sabedoria ao simples, à pessoa simples, ao inexperiente. A sabedoria e o conhecimento humano, olha só que interessante, a sabedoria e o conhecimento humano, sem o reconhecimento de Deus, de que Ele é quem faz isso em nós, é Ele quem nos dá sabedoria e conhecimento, mas a sabedoria e o conhecimento humano, sem o reconhecimento de Deus, leva as pessoas à autossuficiência, leva as pessoas ao orgulho, à soberba. E esta autossuficiência, este orgulho, esta soberba, isso aí afasta as pessoas de Deus. E é por isso que Paulo fala lá na sua carta aos Coríntios que a sabedoria do mundo é loucura para Deus. Porque essa sabedoria, esse monte de sabedoria, de conhecimento adquirido, sem reconhecer que Deus está no controle, está no trono, isso é loucura. Vai levar à soberba, à autossuficiência, ao orgulho, e isso aí afasta as pessoas de Deus.
Nenhuma filosofia, nenhuma ideologia que descarta Deus, que descarta Deus e coloca o homem no centro de tudo. Nenhuma dessa ideologia, nenhuma dessas filosofias que descarta Deus e coloca o homem no centro de tudo pode transformar vidas. Nenhuma. Pode trazer conhecimento intelectual, pode trazer um monte de coisa. Informação para a vida, legal, mas não transforma a vida. Não salva, não revigora a alma, não restaura, não reconcilia com Deus. E aí tem um monte. O pastor Zé Paulo, numa mensagem anterior, num outro domingo, ele falou, né, sobre o humanismo e suas raízes, ou o iluminismo e suas raízes. Então, junto com o humanismo, vem o iluminismo, vem o relativismo, vem o racionalismo. Tudo isso são movimentos intelectuais e filosóficos que querem colocar, que colocam a razão sobre a fé, né? E usam a razão para encontrar, responder, achar soluções para os problemas da sociedade. Mas descarta Deus, tira Deus da jogada. Isso não transforma a vida. A sabedoria verdadeira vem da palavra de Deus. E essa sabedoria que vem da palavra de Deus, que é a palavra de Deus, lança fora toda a vaidade, lança fora todo orgulho, lança fora toda a autossuficiência. E torna qualquer pessoa simples, inexperiente, sábia para a salvação em Jesus Cristo. Isso é lindo, isso é tremendo, só a palavra de Deus pode fazer isso. Claro que a palavra de Deus não faz só isso com pessoas simples e inexperientes, faz isso com pessoas também com conhecimento, intelectuais, salva todos, claro, aqueles que se rendem a Ele. Mas é impressionante ver que a palavra de Deus dá esse destaque para as pessoas simples e inexperientes, que não são dotadas de tanto conhecimento e sabedoria segundo o mundo, né? O sistema. Versículo 8. Obrigado, Fê. 8. Mais uma qualidade da palavra de Deus. Os preceitos do Senhor, a palavra de Deus, são justos. A palavra de Deus é justa. Ela revela o Deus santo e justo. Ela revela o Deus soberano, o Deus poderoso. E também revela o seu amor, a sua misericórdia, a sua graça. Há um equilíbrio perfeito de Deus revelado nas Escrituras sagradas. A palavra de Deus é justa quando faz isso, e a palavra de Deus também é justa quando fala que o ser humano ele é pecador, ele é frágil. Ela é justa quando ela não esconde, ela não omite os fracassos humanos, mas ela expõe. Ela é justa porque ela expõe os fracassos humanos, a fragilidade, o pecado do ser humano. Mas também ela é justa porque ela também revela, mostra, apresenta o amor, a graça, a misericórdia de Deus. Ela é justa. Ela não apresenta o nosso pecado, ela não mostra o nosso pecado, a nossa fragilidade, os nossos fracassos e deixa a gente na mão. Não, ela apresenta a solução, ela é justa, a solução está em Cristo Jesus, ela é justa a palavra de Deus. E o terceiro efeito que ela dá também, falamos de mais uma qualidade e mais um efeito agora. O que ela faz? Dá alegria ao coração. Dá alegria ao coração. Queridos, a tristeza, a ansiedade, a depressão, tristeza, a ansiedade, a depressão são as marcas dessa sociedade contemporânea. Tem afligido bilhões de pessoas em todo o mundo. Este mundo caído está marcado pela tristeza, pela dor. Sonhos que não se realizaram, o namoro que não deu certo, o casamento que acabou, os filhos que se rebelam contra os pais, a área financeira que nunca se estabilizou,
uma doença inesperada que chegou, e ainda a angústia de não encontrar respostas para a vida em religiões, de não encontrar resposta para algumas questões da vida, de não encontrar essa angústia de não encontrar essa resposta nas filosofias, no trabalho, no dinheiro, nos vícios, no sucesso do trabalho, nos prazeres dessa vida. Isso gera angústia, aflição, quando não se encontra resposta para a vida, nessas coisas. E isso é um mar de tristeza e dor nessa sociedade. Mas a palavra de Deus é ela que alegra o coração, e essa é uma alegria, uma felicidade, um estado interior que vem da sua palavra, que independe das circunstâncias que nós passamos. Essa alegria que só o Espírito Santo de Deus pode produzir em nós através da palavra de Deus. Versículo 8 e 9 ainda. Isso, Fê, 8 e 9. Volta lá no 8, Fê, obrigado. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. E o 9, os preceitos do Senhor, a palavra de Deus, são justos. Desculpa, Fê, 8, 9, isso. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras e são todas elas justas. 8 e 9. Outra qualidade da palavra de Deus, ela é pura. Ela é pura. Ela é santa. Porque o autor dela é santo, é puro. Por isso que ela é pura. Tudo isso vem dele. Ele é puro. A palavra de Deus é pura e purifica. E é por meio dela, da palavra de Deus, que é possível nos mantermos puros, santificados, conforme a gente compartilhou no domingo passado, esse processo na nossa vida. A palavra de Deus que pode nos manter puros no nosso testemunho. E outro efeito da palavra de Deus, conforme o versículo 8, ela ilumina os nossos olhos. No versículo 9, né? Ela ilumina os nossos olhos. Nós sabemos que o pecado, tudo aquilo que nos afasta de Deus, ele gera um tipo de cegueira, essa cegueira espiritual. Mantém as pessoas presas em práticas que desagradam a Deus. Mas quando a palavra de Deus chega, penetra no nosso coração, na nossa mente, chega aos nossos olhos, chega à nossa mente, ao nosso coração, os nossos olhos são abertos, a nossa alma é liberta. A palavra de Deus abre os nossos olhos porque ela traz o conhecimento da vontade de Deus para nós e nos mantém nesse caminho, no centro da vontade de Deus. É a palavra de Deus que faz isso, por isso que ela é luz para a nossa vida. E a última qualidade da palavra de Deus aqui no versículo 9, ela dura para sempre. Está lá, ó. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. A palavra de Deus é pura e dura para sempre. A palavra de Deus é eterna. E que diz a palavra de Deus lá em Coríntios: os céus e a terra passarão, mas a minha palavra dura para sempre. Permanece inabalável, inerrante, infalível, suficiente para a salvação em Cristo Jesus. Ela dura para sempre. Os conceitos, as teorias, de novo as filosofias, as ideologias, tudo isso um dia vai passar, tudo isso um dia vai acabar, mas a palavra de Deus vai durar para sempre. Ela é eterna. A palavra de Deus, conforme nós já falamos lá atrás, ela não fica desatualizada. A palavra de Deus não tem prazo de validade. Ela continua poderosa, restauradora, revigoradora, ela dura para sempre. Essa palavra, ela tem resistido e prevalecido há séculos. Ela tem resistido, prevalecido há séculos. Quantas tentativas de acabar com esta palavra escrita, né, pastor? Na história,
Quantas tentativas foram feitas para acabar com ela? Perseguições, fogueiras, proibições. E vai vir, viu, gente? Proibição. Vai vir. Já começou em outros países, como por exemplo na China. Se prepara, meu irmão. Proibição. Pessoas que odeiam a Deus e a sua palavra e tentam desacreditá-la a todo custo. Mas a palavra de Deus, que é a palavra de Deus, ela continua vitoriosa, ela continua inspirada, ela continua verdadeira e ela é eterna. Oi? Exatamente. O firmamento confirma. Mantém. E o verso 10 fala sobre o valor da palavra de Deus. Nós falamos sobre qualidades e os efeitos dela na nossa vida, na vida de todo ser humano que se rende ao Senhor e se alimenta dessa palavra. E o versículo 10 fala sobre o valor da palavra de Deus. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. A palavra de Deus é melhor que as riquezas. E o ouro aí é usado aqui para representar as riquezas, né? Esse ouro, esse metal nobre, ele é usado aqui para representar as riquezas. Mas a palavra de Deus é muito melhor do que muito ouro puro. O que Davi está dizendo para nós, e a palavra de Deus está dizendo para nós, é que as riquezas elas não restauram a nossa alma. A riqueza, olha, os recursos podem fazer muitas coisas, não é? Muitas coisas para nós. Nos ajudar a nos cuidarmos e assim por diante. Muitas coisas, mas não restaura a alma. As riquezas não dão sabedoria. Vocês já tiveram conhecimento de tantas pessoas que ganharam milhões de reais em loterias, né? E gastaram tudo e ficaram piores do que estavam antes. As riquezas não dão sabedoria. Exatamente, pastor. Exatamente. Elas não iluminam os olhos. Embora as riquezas tragam um conforto, algum conforto para nós, eu não estou sendo hipócrita. Trazem conforto para nós, sim. Elas não produzem em nós dependência de Deus. As riquezas não vão produzir em mim e em você dependência de Deus. Vão querer produzir em mim e em você autonomia, independência, autossuficiência. Não oferece paz, mas é a paz que excede todo entendimento. Como o Midian compartilha conosco aqui, abençoa as nossas vidas, passando pela luta, pelo vale, fazendo o tratamento. Mas ela fala, gente, olha, eu estou feliz. Gente, eu estou feliz em Deus. A gente acabou de falar da alegria verdadeira que a palavra de Deus produz. Você vê Midian falando que tem paz. Vem momentos de medo, de ansiedade? Sim, vem, mas ela sente paz de Deus também. Sente que Deus está com ela e cuidando dela. E as riquezas não garantem a nossa herança eterna. As riquezas não escrevem o nosso nome lá no livro da vida. É por isso que a palavra é mais desejável do que as riquezas. E aí ele fala do alimento, né? Fala do mel. O mel pode ser considerado como um alimento, se não completo, quase que completo, com todas as vitaminas, proteínas, os sais, enfim. Assim como comer é uma necessidade básica e vital para o nosso corpo, comer, nos alimentarmos de comida, é uma necessidade física básica e vital.
para nós, além de nos dar prazer, comer dá prazer também. A palavra de Deus diz que nós deveríamos ter muito mais fome por ela, pela palavra de Deus. São mais doces do que o mel. Deveríamos ter muito mais fome pelo pão do céu, pela palavra de Deus. Ela sim é vital para a nossa alma. Vocês já viram aquele... Foi você que mandou, né? Né, amor? Aquele vídeo lá, né? Se nós usássemos a Bíblia como a gente usa o celular. Vocês já viram no Instagram, no Facebook? Vocês já viram? Já viram esse vídeo? É muito legal. Então mostra uma moça com a Bíblia na mão, em todos os momentos, né? É como se ela diz o seguinte lá: se a gente usasse a Bíblia como a gente usa o celular durante o dia, né? Porque o celular a gente usa, se bobear, penteando o cabelo, uma mão penteando o cabelo, a outra segurando o celular, uma mão escovando o dente, a outra segurando o celular, uma mão fazendo comida, a outra segurando o celular, uma mão dirigindo, a outra segurando o celular. Olha só que absurdo, né? Se nós usássemos a Bíblia assim, aí mostra ela usando a Bíblia, fazendo comida, usando a Bíblia, mexendo no cabelo, usando a Bíblia, fazendo um monte de coisa. Está lá dormindo, acorda, pega a Bíblia e dá uma folhadinha. Não é assim que alguns fazem, né? Acorda e vai lá no celular, dá uma olhadinha. Mas ainda se a palavra de Deus está lá, né, pastor? É a palavra de Deus. Mas é essa fome que o salmista fala que nós devemos ter. O valor que ela tem. Qual o valor da palavra de Deus para mim e para você? Qual o valor de Deus da palavra? Qual o valor da palavra de Deus para a igreja do Senhor? E agora no versículo 11 ao 14, terminando, nós vemos o poder da palavra de Deus. Nós vimos as qualidades, nós vimos os efeitos, nós vimos o valor, tudo isso no Salmo 19. E agora nós vamos ver o poder da palavra de Deus. 11 até o 14. Por elas o teu servo é advertido, a grande recompensa em obedecer-lhes. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais. Nós falamos hoje na IBD, né? Que eles não me dominem, então serei íntegro, inocente de grande transgressão. E o último versículo: que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Nos versos 11 a 13, Davi diz que a palavra de Deus nos adverte, nos exorta, nos traz alertas para as nossas vidas, revela os nossos pecados, tudo aquilo que desagrada a Deus, aquilo que estava escondido, a palavra revela, traz à tona, cutuca a nossa consciência. A palavra de Deus faz as máscaras caírem, as mentiras são trazidas à luz. A palavra de Deus faz com que a gente pare de dar desculpa para as nossas lambanças e assumimos as nossas responsabilidades. A palavra de Deus nos alerta, nos chama para reconhecermos quem nós somos e nos mostra que nós carecemos de perdão, necessitamos de perdão. A palavra de Deus gera em nós, conforme o salmista Davi disse aqui, gera em nós o convencimento do pecado. É a palavra de Deus que faz isso em mim e em você. Quando nós a lemos, quando nós a ouvimos, a palavra de Deus ela sonda o nosso interior, ela esquadrinha a nossa alma, o nosso coração. A palavra de Deus é tida também como uma espada de dois gumes, né? Que penetra fundo, que nos confronta como nós estamos vivendo, nos coloca no nosso devido lugar, necessitados da graça, do perdão e do amor de Deus. E também ela vai abrindo o nosso coração para Deus. É a palavra de Deus, o poder da palavra de Deus. E no verso 14, o verso 14 mostra
um desejo nobre, elevado de Davi. A palavra de Deus tem esse poder de gerar em nós esse desejo nobre e elevado de querer agradar a Deus. Davi quer agora que os seus desejos, as suas motivações, as suas palavras, os seus pensamentos sejam agradáveis a Deus. A semelhança de Davi, à luz da sua revelação especial que é a palavra de Deus, que nós, eu e você também tenhamos esse desejo elevado, esse desejo nobre de agradar a Deus em tudo, de sermos agradáveis aos olhos de Deus, que os nossos sentimentos, as nossas palavras, as nossas reflexões sejam agradáveis a Deus. Que não queremos impressionar os homens, mas, acima de tudo, que queremos agradar a Deus acima de tudo. Finalizando, encontramos na palavra de Deus a revelação especial de Deus. Encontramos nela o próprio Deus, o autor dessa palavra, o Senhor da palavra. Encontramos nela o nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, a nossa rocha eterna, o nosso resgatador, o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Esse Salmo 19 tem tudo isso, a revelação de Deus e a revelação da sua sabedoria. Versículo 1 ao 6, na criação, e do 7 ao 14, nas Escrituras, na palavra de Deus. Amém?